O registrador de dados USB da Suil Electronics foi usado para monitorar e registrar a temperatura e umidade. É pequeno e leve o suficiente para caber facilmente em caixas de vacinas, refrigeradores, caminhões de corrente fria e em qualquer outro lugar. Uma tabela detalhada de conteúdo para o tutorial está abaixo do vídeo. Pressione e segure o botão esquerdo por 5 segundos para ligar. A tela exibirá os dados após a liberação do botão. Se não conseguir ligar, verifique a bateria e reinstale-a, e tente novamente. Feche-a da mesma maneira. Mas se você se esquecer de parar de gravar, o desligamento falhará. Verifique um trace para saber como parar a gravação. Se você descobrir que pressionar os botões não funciona, é porque eles foram desativados. Para desbloqueá-lo, pressione as duas teclas ao mesmo tempo e o ícone de bloqueio ficará oculto. Note que ligá-lo não significa que a gravação da temperatura foi iniciada. Você deve pressionar e segurar o botão direito durante 5 segundos para iniciá-lo. O ícone STOP desaparecerá e o ícone REC aparecerá, indicando o início do registro de dados. Após alguns minutos, alguns dados são armazenados no dispositivo. Você pode pressionar o botão direito para visualizar o próximo parâmetro e o botão esquerdo para visualizar o item anterior. O significado de cada ícone é como você pode ver. Lembre-se de que os dados são legíveis, mas não editáveis. Se não houver nenhuma operação por 5 segundos, a tela voltará ao normal e exibirá temperatura instantânea. Também, a tela se desligará em 26 segundos para economizar energia. Você pode alterar esta configuração em nosso software para mantê-lo sempre exibindo a temperatura, como um termômetro. Antes de apagar todos os dados, você deve assegurar-se de que o registro de dados seja interrompido. A seguir, mantenha ambas as teclas pressionadas ao mesmo tempo por 5 segundos. A tela então mostra a contagem de log, que deve ser 0. Agora é como se fosse um novo registrador de dados. Mas se o número de registros não se tornar 0, isso prova que a limpeza dos dados falhou. Pode ser que a função de apagar dados na configuração não tenha sido ativada. Por favor, descubra como habilitar combinações de chaves a partir daqui. Configurações mais avançadas disponíveis no software gratuito. Favor entrar em contato conosco para obter o link para download. Este software roda no seu Windows 7 ou posterior, o USB 2.0, não precisa de driver extra. A interface de instalação disponível em inglês é muito simples, não entraremos em detalhes aqui. Mas se você perdeu a opção de idioma, o software mostra o padrão em chinês. Não se preocupe, você pode mudar o idioma a partir daqui. Depois de inserir o registrador de dados, às vezes o computador parece que congela. Mas a luz verde deste dispositivo está piscando rapidamente. Na verdade, está lendo os dados e traçando as curvas para gerar um relatório. Por favor, não se preocupe com isso. Dependendo do tamanho dos dados, este processo pode levar entre 10 segundos e 5 minutos. Uma vez que os dados estejam prontos, você encontrará 3 abas, onde mostrará os últimos dados. A primeira aba mostra informações básicas sobre o dispositivo, sua configuração e um resumo dos dados. A segunda aba mostra as curvas de dados. A última aba exibe os dados brutos, e você pode acessar o relatório PDF e os dados originais a partir daqui. O acima é sobre os dados mais recentes. Cobriremos a guia de configurações mais tarde. A última é a lista de todos os dados, que é semelhante aos dados mais recentes, mas mostra todas as viagens. Você pode verificar uma viagem clicando 2 vezes sobre ela nesta área, ou clique com o botão direito para excluir, renomear, salvar e visualizar. E obter relatórios profissionais em PDF a partir daqui. Os dados brutos aqui estão em formato PDF, mas também em formato CSV ou TXT. Veja esta seção. Em um relatório PDF, a primeira página mostra o resumo, e as páginas seguintes são os dados brutos. Os arquivos em formato CSV e TXT têm este aspecto. Por favor, entenda que o 114 mais barato só fornece arquivos TXT.
Clique neste ícone para entrar na tela de configuração. A tela de ajustes básicos é exibida por padrão. Aqui você pode alterar o intervalo de registro para condições normais e de sobretemperatura, e definir os limites superior e inferior de sobretemperatura. Para alterar a hora e a data, basta clicar neste botão, ele será sincronizado automaticamente a partir da hora de seu computador. É recomendado que você calibre a data e a hora imediatamente após a substituição da bateria. Clique aqui para configurações avançadas. Há 4 áreas aqui. Na primeira área você pode mudar as unidades de temperatura. Aqui você pode mudar o modo de partida e parada, o tempo de atraso, o tempo de início da temporização. Aqui você pode definir o período de amostragem, o período de gravação de sobretemperatura, o tempo de atraso do alarme. Esta seção permite definir uma faixa de segurança além da qual um alarme será acionado. Quando ocorre um alarme, este ícone é exibido na tela, mas sem o alarme audível. Se você não conseguir encontrar a opção de calibração, por favor, siga esta opção para ativá-la. Esta seção permite que você escolha o idioma e o formato do arquivo de seu relatório. Você deve reconectar esta unidade ao computador, se mudar estas opções, de modo que os relatórios sejam regenerados de acordo com as novas configurações. Você pode acessar os arquivos a partir deste dispositivo, assim como um pendrive, mesmo que você não tenha este software. A última seção oferece várias opções. A primeira opção determina a próxima ação, quando atingir sua capacidade máxima. O Loop Recording continuará registrando sobrescrevendo os dados existentes. Outra opção manterá os dados de saída e interromperá o registro. Esta opção determina limpar os registros existentes, ou não depois que você clicar no botão Salvar parâmetros. A terceira opção é ativada por padrão, o que significa que toda vez que você iniciar um novo registro, ele criará uma nova viagem. Entretanto, se estiver desabilitada, apenas uma viagem será registrada, e os dados existentes serão apagados ciclicamente. Este item permite desativar ou habilitar a função de apagar dados da combinação de teclas. O último item permite que você decida se a tela deve sempre exibir a temperatura, ou desligar automaticamente a tela após 26 segundos. Após ter modificado as opções, você pode clicar aqui para salvar os novos parâmetros no dispositivo. Além disso, você pode clicar aqui para criar um novo modelo, ele será salvo aqui. Da próxima vez, você pode selecionar um modelo existente aqui para defini-lo. Isso é tudo sobre a configuração e os relatórios. Bem-vindo a visitar o site para mais produtos. Obrigado.